a gente alimenta o bem, a gente troca de posição, a gente mostra a lei de ação e reação, a justiça divina. Então vamos ver um caso aqui de vampirismo espiritual. Essas imagens também do projeto Imagem, está no Irmão Voltei. É um caso interessante que o nosso irmão Jacó, que ele nos mostra uma visita que ele faz aqui na Terra, que ele vai num bar. Era um antigo obsessor do irmão Jacó, que ele já tinha tentado esclarecer, mas não tinha conseguido. E ele vai mostrar aí como eles realizam esse trabalho. Vamos à experiência de Jacó num bar. A equipe de aprendizado precisava praticar as lições teóricas recebidas. Jacó e outro aluno sugeriram atividades de socorro à doutrinação. Encontraram um obsessor num bar suburbano e Ornelas advertiu que era preciso usar recursos diferentes daqueles controlados pela mediunidade. Era uma triste figura de vampiro. Veja que aí eles vão realizar o esclarecimento diretamente com o obsessor. Então Ornelas avisa a Jacó que seria diferente, porque o médium, ele tem todo o médium educado, ele vai ter todo o controle na expressão que ele vai colocar ali naquele momento. Ele vai tolher um pouco, né? Ele vai limitar um pouco, mas ali ele ia diretamente com o obsessor. Ele ia encontrar a barra bem pesada. Então Ornelas avisa que era a primeira vez que irmão Jacó iria realizar esse trabalho na condição de desencarnado. Ele já tinha feito, inclusive esse próprio obsessor já conhecia muito bem Jacó em vida. Ao perceber a aproximação, o vampiro arremessou forças perturbadoras contra Jacó, que estremeceu face a tanta agressividade. Tentou desistir. Ornelas interveio impondo a mão sobre Jacó, que doutrinou seguro e emocionado, dizendo que já era tempo de libertar o amigo doente. O verdugo não reconheceu autoridade em Jacó para conselhos. Disse que sempre seguiu seus passos e que ele não fazia o que pregava. Então veja que ele observava, né, desde quando Jacó estava encarnado. Jacó retrucou que não repousara enquanto não afinar ações com ideais pregados. Após relutância, conseguiu que ambos orassem e recebessem passes. Veja a misericórdia divina. O homem está num bar, né? Mesmo assim, a espiritualidade adentra esses ambientes hostis, né, para ampará-lo, para tirar ambos daquela situação. Vamos ver um segundo caso, é um caso de vampirismo espiritual em forças viciadas. Isso se encontra nos domínios da mediunidade, pelo espírito de André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A equipe é Alves, André Luiz e Hilário, que estavam saindo de um centro espírita e avistam um bar. E aí ele vai contar o que foi que sucedeu neste bar. Vejamos uma cena deprimente. Caía a noite, a equipe se dirigiu a outro templo espírita. Quando foram atraídos por uma gritaria, 2 guardas arrastavam de um restaurante barato um homem embriagado. O pobre amigo estava envolvido por uma entidade da sombra que se lhe estivesse justaposto. O estado alcoólico atingira os 2. Como não dispunha de tempo, Aulos convidou seus acompanhantes para entrarem no restaurante. Entraram sem ser percebidos. As emanações do ambiente produziam na equipe grande mal-estar. Junto de fumantes e bebedores inveterados, criaturas desencarnadas de triste feição absorviam baforadas de fumo arremessadas ao ar, ainda aquecidas pelo calor dos pulmões que expulsavam, nisso encontrando alegria e alimento. Outras aspiravam o hálito dos alcoólatras, partilhando as taças de bebida.
Esses espíritos ainda estão apegados às sensações da experiência física nos ambientes porque se deixaram influenciar. Mesmo após a morte, procuram os lugares onde possam manter o vício. Só mesmo o tempo e as lutas expiatórias podem ajudar estas almas necrossadas no vício. O mongolismo, a hidrocefalia, a paralisia, a cegueira, o idiotismo, o aleijão, são recursos que na maioria das vezes alcançam bons resultados. Você vê que convivem naturalmente encarnados e desencarnados pela lei da afinidade, das viciações que trazem. São vampiros espirituais que, por não poderem sentir as sensações materiais, utilizam os seres encarnados que ainda trazem essas viciações. Mediunidade torturada. Vamos ver aqui isso. Nisso, Aulus, que parecia conhecer o lugar, convidou-nos a observar um rapaz. Na mesa, um copo de conhaque. O rapaz escrevia, fumando com volúpia, sob domínio de uma entidade digna de compaixão, pelo aspecto repelente. O cérebro do moço embebia-se em substância escura e pastosa, que escorria das mãos do triste companheiro que o enlaçava. Era possível notar absoluta associação na autoria dos caracteres escritos. O orientador confirmou que estavam vendo um fenômeno nitidamente mediúnico. Recursos psíquicos, nesse ou naquele grau de desenvolvimento, são peculiares a todos, tanto quanto o poder de locomoção ou da capacidade de respirar. Tais recursos são forças que o espírito encarnado ou desencarnado pode empregar adequadamente ou não. Nosso irmão é hábil, médio e escrevente. Tem as células do pensamento controladas pelo infeliz à nossa frente. Está escrevendo uma reportagem perniciosa envolvendo uma família em duras aflições. Houve um homicídio e o rapaz está exagerando o concurso de uma jovem a quem ele quer prejudicar no crime. Entregando o texto a um jornalista, a jovem será exposta aos comentários caluniosos, ainda que não tenha culpa do crime. O obsessor usa o rapaz para prejudicá-la no caráter e levá-la à viciação. Estão ligados de muito tempo. Se isso vai acontecer ou não, não sabemos. Mas a jovem escolheu o gênero de provas que atravessa, dispondo-se a lutar contra as más tendências. Vamos agora fechar o nosso trabalho com um exemplo bom, porque da mesma forma que esses espíritos influenciam por mal, também nos acompanham os bons. Um exemplo bom que nos traz nesse mesmo livro. Mas um bom exemplo. Já estavam de saída quando a ambulância passou com a sirene ligada para abrir caminho. Ao lado do condutor sentava-se um homem de fisionomia simpática e preocupada. Junto dele, uma entidade envolvida por radiações. Aulus aproveitou para ensinar que as faculdades mediúnicas e cooperação do mundo espiritual surgem em toda parte. Onde há pensamento, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda associação é interdependência e influenciação recíproca. O homem que vemos é um médico humanitário e generoso, que por seus hábitos de ajudar ao próximo, se fez credor do auxílio que recebe. Não lhe bastaria os títulos de religioso ou de médico para reter a influência benéfica. É uma pessoa sintonizada no bem. Com toda a energia, a mediunidade é uma força neutra, que pode ser utilizada adequadamente ou não. Então, segundo Kardec, todos somos médios, porque todos nós somos passíveis de influências do mundo espiritual. Então, assim, vamos reiniciar o nosso trabalho, nosso segundo módulo, tratando desses temas, Jesus e a obsessão, técnicas e táticas obsessivas, armadilhas e táticas obsessivas aos grupos espíritas, prevenção da obsessão e tratamento da obsessão. Quem primeiro tratou da desobsessão foi o próprio Jesus.
E através de Marcos, no capítulo 5, versículos 7 a 9, ele relata um homem de Gadareno que vivia assediado por espíritos obsessores, quando Jesus se aproximou dele e passou a clamar em grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. O mestre, após ordenar que o espírito imundo saísse do homem, perguntou-lhe: Qual o teu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Jesus curou milhares de espíritos, expulsou com a sua autoridade moral, com a pureza do seu espírito, com a luz que emitia. Portanto, foi quem primeiro ensinou aos próprios apóstolos a realizarem o tratamento desobsessivo. E hoje, pelo conhecimento da doutrina espírita, realiza-se esse trabalho de desobsessão nas casas espíritas com muita beleza, com muito brilhantismo. Mas é preciso que tomemos a rédea dessa situação, porque existem muitas novidades no meio espírita, acreditando que o trabalho ensinado através da leitura do Livro dos Médiuns esteja ultrapassado, onde não está ultrapassado. Porque a primeira condição para se tratar doentes que estão com processo é dentro de nós. Precisamos tratar a nossa alma, não basta expulsar os espíritos. Precisamos tratar-nos e auxiliarmos o tratamento desses que ora estão nos atormentando. Então, a doutrina espírita, a codificação, está atualíssima, não está ultrapassado jamais, porque a doutrina espírita não vem dos homens, a doutrina espírita vem dos planos superiores até nós. Não é mais uma religião, e sim a luz que acende dentro de nós para clarear a nossa caminhada. É o cristianismo redivivo no orbe terreno. Não veio destruir os ensinamentos de Jesus, mas veio nos trazer de forma clara, sem alegoria, o próprio ensino do Mestre, nos ensinar o amor. Porém, nós, como somos criaturas ainda imperfeitas e queremos achar soluções mágicas para os nossos problemas, porque é difícil mudar. É difícil sair da condição em que ora nos encontramos para alçar voos. Porém, só existe um caminho: a nossa moralização. Hoje se cai muito mais pelo intelecto, porque existe muito intelectuais, muito desenvolvimento da inteligência, mas a inteligência tem botado muito a gente a se perder. Muita vaidade, muito orgulho. Infelizmente isso sucede também no próprio meio espírita, porque somos nós que fazemos o movimento. Mas a doutrina espírita continua intacta, pura como veio do alto para nós. Não estamos aqui falando da doutrina espírita, mas precisamos refletir diante dos nossos atos, quando ainda não compreendemos a doutrina espírita e queremos colocar da nossa maneira, de conformidade